Olá, o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira começa agora. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição, nós vamos falar sobre o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O Brasil editou em 2013 a Lei Anticorrupção para ampliar as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público no combate a desvios de recursos públicos e outros crimes. Daqui a pouco você vai ver todos os detalhes sobre este assunto. E outro tipo de luta também é destaque no JBN de hoje. É o combate ao racismo, assunto que precisa ser discutido depois do episódio lamentável ocorrido na França ontem, quando duas equipes de futebol abandonaram uma partida da Liga dos Campeões após uma ofensa racista de um árbitro romeno contra um atleta camaronês. E ainda hoje vamos falar da canonização de Dom Helder Câmara. O processo avança no Vaticano 20 anos após a morte do bispo que lutou contra a ditadura militar. E toda quarta-feira, você já sabe, é dia de comentário do missionário redentorista Padre Jesus Flores. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. O Brasil aparece na 106ª posição entre 180 países avaliados pelo Índice de Percepção da Corrupção. A análise foi feita no ano passado por um comitê de transparência internacional. Estamos falando disso, sabe por quê? Porque hoje é Dia Internacional contra a Corrupção e o repórter Tarek Cardoso tem mais informações agora pra gente. Oi, Tarek. Olá, Carol. O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado em referência à assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada em 9 de dezembro de 2003. O movimento de combate a este crime cresceu fortemente na década de 70 em países como Reino Unido e Estados Unidos. Em 1977, o país da América do Norte criou a primeira legislação no mundo voltada ao combate à corrupção, e várias organizações mundiais, como a ONU e a Organização dos Estados Americanos, aderiram ao apelo ao combate a este mal. O Brasil editou sua lei anticorrupção em 2013 e, naquele período, foram ampliadas investigações da Polícia Federal e do Ministério Público no combate a desvios de recursos públicos e outros crimes. Mas diante da atual pandemia, por exemplo, com os casos de superfaturamento de contratos e outras irregularidades, estamos vendo que temos um longo caminho a percorrer. A advogada Bruna Pisa, especialista em compliance, fala sobre as iniciativas que podem nos ajudar a combater a corrupção. O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado em referência à assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada no dia 9 de dezembro de 2003. O movimento de combate à corrupção nasceu fortemente na década de 70, em países formadores de opinião como nos Estados Unidos e Reino Unido. Em 1977, após constantes escândalos de corrupção, o Congresso americano editou o FCPA, a primeira legislação voltada ao combate à corrupção. Importantes organizações internacionais também aderiram ao movimento de combate à corrupção, destacando aqui a OEA, o OCDE e a própria ONU. Seguindo essa tendência, inspirado em ordenamentos jurídicos internacionais, o Brasil editou a denominada Lei Anticorrupção em 2013 e foi ganhando novos incrementos com o passar dos anos. A edição da Lei Anticorrupção é o reflexo de um bom momento que o país viveu em direção ao combate à corrupção no setor público. Nesse período, os brasileiros acompanharam grandes operações da Polícia Federal, como a Lava Jato em 2014, por exemplo. Tudo indicava que teríamos bons frutos, mas os estudos mostram que ainda temos um longo caminho a percorrer. A organização não governamental denominada Transparência Internacional, em janeiro de 2020, publicou o Índice de Percepção da Corrupção, e o Brasil figurou no pior patamar desde o início dos trabalhos da organização. Uma condição que certamente agrava esse contexto propício à corrupção são as contratações públicas emergenciais ocorridas em 2020 em razão da Covid-19. No intuito de agilizar a atuação governamental, o rigor no ato das contratações emergenciais diminuiu e, com isso, aumentaram as chances de condutas corruptivas. Não por acaso, nesse momento de excepcionalidade, a população brasileira tem acompanhado denúncias de superfaturamento, de baixa qualidade dos produtos e serviços ofertados, favorecimento de fornecedores, dentre outros supostos desvios. Precisamos mudar esse cenário.
Uma importante medida de prevenção e combate à corrupção é a instituição de programas de compliance, também chamado de programas de integridade, nas organizações públicas e privadas. Os programas de compliance são constituídos de mecanismos que têm o objetivo de prevenir, detectar e tratar desvios de conduta, inclusive condutas corruptivas, além de fomentar a cultura ética organizacional nas instituições. O setor privado vem incorporando a cultura da integridade e já observamos grandes e médias empresas com robustos programas de compliance. O poder público, por sua vez, também aderiu ao compliance e vários entes públicos brasileiros, além de terem instituído compliance em sua rotina, também têm exigido por meio de lei que nas contratações públicas de grande vulto, o particular comprove a existência de programa de compliance efetivo na sua empresa. Trata-se de uma condição para a contratação pública instituída em lei e é mais uma resposta dos governantes ao clamor da população por relações mais íntegras entre o setor público e o setor privado. Que essas iniciativas tomem cada vez mais os espaços públicos e privados e ajudem nosso país a subir mais posições no ranking mundial de combate à corrupção. Atualmente, ocupamos aí o 106º lugar. Temos muito o que melhorar, né, Carol? Com certeza, Tarek. Muito obrigada pelas suas informações. E agora vamos falar sobre Dom Helder Câmara, o bispo que lutou contra a ditadura militar com fé e sempre usando a palavra de Deus. Ele que foi um grande defensor da igreja simples, voltada para os mais pobres, pregava a não violência e agora caminha para se tornar santo da Igreja Católica. Direto do Recife, no Pernambuco, vamos acompanhar mais do legado desse religioso que tinha esse forte compromisso social. A repórter Simone Oliveira foi até a casa onde Dom Helder viveu até a sua morte. Vamos ver. A comunidade do Morro da Conceição está ligada com a trajetória de um dos religiosos mais conhecidos do mundo pela defesa dos direitos humanos. Eu não tenho medo quando diz a igreja está se metendo em política. Depende do que se entende por política. Se política é sinônimo de preocupação com o bem comum, é preocupação com os direitos fundamentais da criatura humana, política, neste sentido, não é só um direito da igreja, é uma obrigação da igreja. Porque Cristo ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, mas ele ensinou imediatamente, mas há outro mandamento igual ao primeiro, amar o próximo. Foi no arcebispado de Dom Helder Câmara que a igreja Nossa Senhora da Conceição do Morro foi elevada à condição de paróquia no ano de 1974, 10 anos após ele ser nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Natural do Ceará e um dos criadores da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Helder se autodefinia como humanista integral e democrata cristão, um ativo defensor dos mais pobres e necessitados, ação que lhe rendeu várias indicações ao Nobel da Paz, além de outros títulos internacionais. Foi aqui, na Igreja das Fronteiras, no Recife, que Dom Helder viveu até a sua morte, no dia 27 de agosto de 1999, aos 90 anos. Hoje, o local abriga o Instituto Dom Helder Câmara, o IDEC. Ao chegar ao Instituto Dom Helder Câmara, a gente entra também no local aonde foi a residência dele. Essa é a irmã Wanda, que desde 1968, ao chegar aqui no Recife, vinda do Ceará, participou ativamente da vida do arcebispo e, após a sua morte, continua aqui junto ao Instituto Dom Helder Câmara. Irmã Wanda, chegar aqui nesse espaço, saber que Dom Helder participou ativamente no local de estudo, no local de escrivania, ainda há muita energia, ainda há muita presença do Dom aqui, né? Dá uma emoção chegar aqui, né? A gente sente como se fosse encontrar Dom Helder. Aqui onde ele trabalhava, a mesa de trabalho, a cadeira, essa mesma cadeira, eles colocavam os livros, puxava o apoio do birô, escrevia, organizava tudo, depois retornava à posição. E aqui mesmo ele fazia as refeições. Ao lado tinha uma pequena copa onde se guardava alguma coisa, principalmente coisa fria, né? Para quando ele queria tomar.
porque a refeição todinha vinha da casa aqui ao lado, das Filhas da Caridade, a qual eu pertenço, né? Então a gente providenciava a refeição e todo o apoio que precisava para ele viver aqui, porque ele morava sozinho. Aqui nós temos a estante com alguns livros, uma pequena parte da biblioteca de Dom Helder, porque Dom Helder era um leitor assíduo, frequente e lia tudo. A gente vê que esses aqui é uma variedade de autores e de assuntos em várias línguas. Tem francês, tem inglês, tem alemão e tem outras línguas, né? E ali nós temos os santos da devoção. São Vicente de Paulo, lá no quarto tem muito São Francisco de Assis. Ali tem também São Judas Tadeu e, como todo bom nordestino, o Padre Cícero. Um detalhe curioso é a quantidade de brinquedos que tem aqui nessa estante. Dom Helder, as crianças vinham visitá-lo e gostavam de trazer brinquedinhos para ele. E ele sempre guardava com carinho. Os gatinhos, o palhaço. E nós temos muitos outros lá em cima também guardados no museu, né? Aqui esse outro cômodo era onde Dom Helder Câmara dormia, irmã Wanda? Era. Ele dormia nesse quarto e ele achava assim esse quarto um quarto perfeito. Ele dizia que esse quarto tinha uma seta. A única possibilidade de ver o exterior por esse quarto, né, era aquela setinha ali. Ele dizia que tinha uma seta, onde à noite ele via uma linda estrela. Além de ver o céu, ainda conseguia ver uma linda estrela. Ao lado, o sacrário, porque esse quarto é exatamente atrás da igreja, bem atrás do sacrário. A cama dele, essa cama baixa, pequena. Ali alguns santos, que na época dele tinha muitas cocinhas ali, tudo que foram guardadas, né? A batina, que ele sempre dormiu de batina. E o quarto dele se resumia a isso: a cama, aquela cômoda, um guarda-roupa pequeno e esse baú, que ele gostava demais, porque ele disse que lembrava a família lá no Ceará, né, lá em Fortaleza. Quando ele descia, ele puxava esse cordão aqui. Né? Deixa eu puxar para a senhora, irmã Wanda. Olha só, puxava, o móvel se mexia e ele ainda dava um pulinho aqui para descer. Ainda pulava esse pedacinho aqui. Coisas de Dom Helder. Coisas de Dom Helder. Aqui, a sala de estar da casa de Dom Helder Câmara. A rede, onde gostava de tirar um cochilo, uma soneca, uma cesta. A TV, aonde ele acompanhava o noticiário do dia. E há uma particularidade que a irmã Wanda vai falar para a gente agora sobre um banquinho, irmã. Algumas noites a gente via as irmãs, né? Nós íamos ver o noticiário junto com ele. Então, quando ele sentia que a gente ia chegando, ele pegava esse banquinho e imediatamente sentava na maior rapidez e ficava para que as cadeiras melhores ficassem para a gente. Então era uma dificuldade, porque aí nós dizíamos: não, Dom Helder, a gente não fica. Com o senhor sentado nesse banco, ninguém fica. Até que a gente conseguia convencê-lo dele sentar numa cadeira e a gente sentar pelo banquinho e as outras cadeiras que sobravam. Mas era muito interessante. Outro detalhe importante dessa sala é que foi nesta sala que Dom Helder faleceu, no dia 27 de agosto de 1999. Então aqui foi transformado num quarto de hospital, com cama e o que precisava, né, para esse momento, foi acrescentada essa cadeira. O único móvel que não faz parte de toda a história, só faz parte do final, é essa cadeira que foi colocada para ele sentar e repousar. Esse espaço aqui é muito importante, porque Dom Helder queria que a casa dele sonhava com uma casa de portas e janelas abertas e que tivesse uma roseira. Quando ele se mudou para cá, a roseira não estava ainda plantada. Olha. Aí ele mesmo providenciou uma roseira e plantou esta roseira que está aqui ao lado, que sempre ela tem uma florzinha, a gente vê que tem flor, tem botão. Já foi plantado um filhote dela ali ao lado, mas essa daqui continua sobrevivendo, que é a principal, é a que ele plantou. E ali naquele portão, que ele mesmo abria para todo mundo, né? Ele atendia todo mundo, abria, colocava dentro de casa e na saída ele se encostava, ficava com o portão aberto
olhando a pessoa sair até desaparecer. Enquanto ele via a pessoa, ele estava em pezinho ali, olhando o destino que ela tomava. Frei Josiel Gomes, frade franciscano, é o responsável pela causa do Dom da Paz e fala sobre o processo de beatificação e canonização do religioso. O processo de beatificação e canonização de Dom Helder Pessoa Câmara começou, na verdade, em 2014, quando Dom Fernando Saburido escreveu à Congregação das Causas dos Santos, em Roma, solicitando o Nunc Lobster, ou seja, a aprovação para que pudesse abrir oficialmente a causa na Arquidiocese de Olinda e Recife. Para nossa surpresa, não demorou muito, porque já no início de 2015 tínhamos essa resposta em mãos e pudemos, assim, abrir oficialmente o processo e escutar testemunhas, pessoas que conheceram, que conviveram e até mesmo que estudaram a figura de Dom Helder e que puderam nos dar um testemunho acerca da sua prática heróica das virtudes cristãs. Também constituímos duas comissões, uma comissão histórica e uma comissão teológica. A comissão histórica pôde recolher diversos documentos de Dom Helder e sobre ele e nos deram então um excelente relatório que pudemos anexar aos autos. Da mesma forma, a comissão teológica que nos deu o seu parecer acerca dos escritos deixados por Dom Helder. Toda essa documentação nós reunimos em 2018 e fizemos então a sessão de encerramento da fase diocesana no Palácio dos Manguinhos, Cúria Arquidiocesana de Olinda e Recife. Em 2019 nós pudemos entregar essa documentação no Vaticano e agora estamos na fase romana, aguardando no momento o decreto de validade jurídica que reconhecerá todos os atos e autos realizados pela Arquidiocese. E assim o processo terá o seu andamento. Então rezemos nessa intenção para que esse processo tenha sucesso e que a Igreja possa reconhecer oficialmente o testemunho de Dom Helder Câmara, que nos deixa um grande exemplo, né, de vida a partir do seu amor, das suas práticas, especialmente a caridade para com os pobres, a prática da justiça, a preocupação com os menos favorecidos. Um grande legado, um exemplo de vida realmente muito especial. Vamos saber agora o que é destaque no noticiário internacional? Acompanhe comigo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou a equipe para liderar a resposta do seu governo à pandemia do novo coronavírus. Biden enfatiza a distribuição de vacina em massa necessária para atingir a meta de 100 milhões de injeções nos primeiros 100 dias do seu novo cargo. Não é uma declaração política, é um ato patriótico, disse ele. A Covid-19 já matou mais de 286 mil americanos e fez com que milhões perdessem seus empregos. Biden apresentou o procurador-geral da Califórnia, Javier Becerra, um ex-congressista latino, como seu indicado para secretário de Saúde e Serviços Humanos. E o veterano da Segunda Guerra Mundial, Michael Tibbs, está entre os primeiros britânicos a receber a vacina contra o coronavírus. A vacinação foi feita ontem, no mesmo dia em que o Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental a iniciar a vacinação em massa e o primeiro no mundo a lançar a vacina produzida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. Eu tenho muita sorte realmente, disse Tibbs, de 99 anos. O homem afirmou ainda que gostaria de passar um tempo com sua família, quando perguntado o que ele esperava sobre a possibilidade de retornar à vida normal. O lançamento da vacina, uma das 3 que já apresentaram resultados bem-sucedidos em grandes testes, alimenta a esperança de que o mundo pode estar virando o jogo na luta contra uma pandemia que já matou mais de 1,5 milhão de pessoas. A Grã-Bretanha foi o país mais atingido na Europa, com mais de 61 mil mortes.
A vacina já lançada apresentou 95% de eficácia na prevenção da Covid-19. E na França, jogadores do PSG e do Istambul Başakşehir protagonizaram um momento histórico no Parque dos Príncipes nesta terça-feira, em partida válida pelo Grupo H da Liga dos Campeões. As duas equipes deixaram o gramado do estádio no meio do primeiro tempo, após uma ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Coltesco contra o camaronês Pierre Webel, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca. Após 2 horas de suspensão, a UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, anunciou que o jogo será disputado nesta quarta-feira, às 2h55 da tarde, horário de Brasília, com uma nova equipe de arbitragem. Na confusão, dirigentes das duas equipes foram ao gramado para entender a situação e os atletas das duas equipes decidiram abandonar a partida. Nas redes sociais, o clube turco publicou uma mensagem de combate ao racismo, republicada pelo perfil do Paris. A UEFA informou que vai abrir imediatamente uma investigação sobre o caso e disse em um comunicado oficial que o racismo e a discriminação em todas as suas formas não têm lugar no futebol. E por falar no combate ao racismo, a TV Pai Eterno está exibindo uma campanha institucional que chama a atenção sobre o tema. Vamos ver. Não podemos aceitar como normal alguém ser discriminado por sua raça. Fechar os olhos é a pior forma de transformar a realidade. Reflita e haja para que todas as pessoas sejam respeitadas. Cada vida é importante para o Pai Eterno. Nós somos todos irmãos. E a seguir você vai ver que a Anvisa aprovou um novo modelo de rótulos e também tem comentário do Padre Jesus. É daqui a pouquinho. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia e chegou a hora de conferir o comentário de hoje. Como toda quarta-feira, quem fala com a gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos ver. O Brasil é um país carente de heróis. Para muitos, essa carência foi suprida pelo surgimento do juiz federal Sérgio Moro, comandante da Operação Lava Jato, que abriu fogo cerrado contra a Petrobras, seus diretores, governantes, empreiteiras e dirigentes. Pela ação do cavaleiro impoluto e indômito, a justiça teria renascido no Brasil e a corrupção teria sido exterminada. Através da ação da República de Curitiba, cujo herói maior era Sérgio Moro. Exaltado por uns, execrado por outros, foi acusado de seletividade na aplicação da lei, de desrespeito à Constituição e ao Código Penal. Venerado como juiz impoluto, detestado como justiceiro vulgar. Sua exaltação sofreu um pesado golpe quando resolveu deixar a magistratura e assumir um novo caminho de poder, aceitando ser ministro da Justiça e também da Defesa de Jair Bolsonaro.
Então, morreu o juiz e surgiu o político apaixonado pelo poder, quer nada mais, nada menos do que a presidência da República. E agora o herói dá um novo passo. Integrará a direção da consultoria Álvares e Marçal, gigante internacional de salvamento de empresas envolvidas em processos de recuperação. E aí entra Sérgio Moro para defender Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, além de muitas outras empresas. Destruiu-as como juiz e agora quer salvá-las como consultor, naturalmente a peso de ouro. Merecemos heróis melhores. Muito obrigada ao Padre Jesus Flores pelo comentário. Chegamos ao fim dessa edição do JBN. Eu me despeço de você com imagens ao vivo agora de Goiânia. Temperatura por volta dos 28 graus, céu nublado, é uma capital cheia de árvores. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Um abraço para você.